Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a entrevista de hoje é especial para quem quer a psicologia hospitalar, porque a professora Kátia Vanderlei tem uma experiência incrível nessa área. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de psicologia da FMU, do sexto semestre, e eu estou entrevistando os professores, porque a gente é muito curioso para saber quem serão os nossos futuros professores. E hoje eu tenho o prazer de conhecer a professora Kátia Vanderlei. Muito obrigada, professora Kátia, por estar participando dessas entrevistas. Patrícia, sou eu que agradeço. É uma honra poder participar, poder falar um pouco da minha história para vocês, né? E que vocês possam aproveitar. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então eu vou começar perguntando, quem é a Kátia? Bom, eu sou psicóloga, eu me formei em 1978, então eu tenho aí uma trajetória longa dentro da profissão. Eu me formei em 78 e aí em 1980 eu comecei a dar aula na FMU. E como é que eu cheguei na faculdade, né? Eu fazia quando eu era estudante ainda, no terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer a Sociedade de Rocha, que é um teste de personalidade. E quando eu estava no terceiro ano, eu já estava praticamente me formando também na faculdade. Assim que eu me formei, a faculdade precisou de professor para dar aula de rocha. E na época, em 1980, eles ligaram na Sociedade de Rocha perguntando se teria alguém que pudesse ter interesse em dar aula na faculdade. Eles entraram em contato comigo, a Sociedade de Rocha, e eu tive interesse e comecei. Então, entrei na FMU em 1980 para dar aula de psicodiagnóstico de rocha. E aí comecei, né? E outras disciplinas também eu tive a oportunidade de ministrar. Técnicas de inteligência, HTP dentro dos testes projetivos, né? Psicopatologia. E em 2004, entrou no currículo da faculdade a disciplina Psicologia Hospitalar. E como hoje eu sou a psicóloga-chefe da seção de psicologia do Hospital do Servidor Público Estadual. Esse hospital aqui pertinho da faculdade, ele fica ali na Avenida Ibirapuera. Como eu tinha já esse encargo eu era clínica, eu atendia, e eu já era a coordenadora da clínica aqui no hospital. E aí houve a possibilidade de a gente fazer uma parceria com a faculdade. Então, os alunos que tinham aula de psicologia hospitalar faziam a parte prática dessa disciplina aqui no servidor. Então, eles atendiam. Na realidade, eles faziam mais um acompanhamento de reuniões clínicas, né? E no último ano, eu dava supervisão de psicologia hospitalar, então esses alunos, eles vinham atender aqui no hospital. Então, eles atendiam tanto no ambulatório quanto nas enfermarias, e as supervisões eram feitas na faculdade. Essa parceria foi muito feliz e durou até 2012. Então, desde 2004, quando iniciou, até 2012. E por que acabou, né? Acabou porque houve algumas mudanças no contrato de parceria do hospital, com um prazo definido, né? Coincidiu com a venda da faculdade para Laureate, e aí aquela questão de papelada e tal, não foi possível fazer a parceria. Então, não é possível mais os alunos irem para a faculdade, desculpa, não irem para o hospital, porque não tem a parceria. Então, desde 2013, como eu sou supervisora de estágio aqui na faculdade agora, né, só estou dando supervisão. Então, eu supervisiono os estágios de psicanálise e os estágios de intervenção psicossocial.
Então, o que eu combinei com a diretoria da faculdade e com a diretoria da clínica? Que eu levaria para a faculdade os pacientes do hospital do servidor, já que os alunos, por conta de não ter a parceria formalmente assinada, eles não poderiam estar lá atendendo o paciente. A faculdade aceitou, então, desde 2013, que eu tenho levado para a clínica da faculdade FMU os pacientes que vão fazer a cirurgia do estômago, que vão fazer a cirurgia bariátrica. E aí essa avaliação psicológica, que é uma exigência da Secretaria da Saúde aos pacientes que vão fazer a bariátrica, eles fazem essa avaliação na FMU. Então, é uma atividade que está sendo possível manter, os pacientes gostam muito, o hospital, porque aí o relatório final eu levo para o hospital. E só temos elogio à FMU. Aliás, a FMU é muito querida aqui no servidor, e tão logo esteja aí na hora de assinarmos os documentos de parceria, eu acredito que vamos voltar com a parceria com a FMU, que vai ser alguma coisa muito boa, né? Então, a minha vida profissional acabou tendo início em 1980, com a faculdade, né? Por um convite feito à Sociedade de Rocha para quem é que estaria ali se formando na sociedade tivesse algum interesse em dar aula. Então, eu entrei na faculdade, sempre gostei da docência, na realidade, eu sempre quis fazer psicologia na minha época, lá atrás, imagina, eu me formei em 78, eu sempre tive interesse em entender o comportamento do ser humano. Então, o meu olhar para a psicologia, ele vem, eu vou te dizer, acho que desde que eu estava terminando a adolescência, né, que era algo que sempre me chamava atenção, como as pessoas se comportavam. Por exemplo, na época, porque algumas pessoas tinham algumas manias, né? Hoje a gente sabe, né, que tem todo um diagnóstico que justifica esse comportamento, né? Então, assim, eu prestei o vestibular e já sabia o que eu queria, porque e é, né, a ciência que nos ajuda a entender o comportamento do nosso semelhante. E quero dizer que eu estou muito feliz com essa escolha, eu adoro o que eu faço e tenho muito prazer de ter alunos comigo. Eu acho que a gente se renova a cada dia com vocês, é muito bom tê-los perto. E em 1981, abriu o concurso para o hospital, né? E aí eu prestei, felizmente eu passei e estou lá até hoje, né? E lá no hospital a gente atende enfermaria, atende ambulatório, né? E agora com o Covid, realmente a gente tem aí um trabalho, não é maior, não é diferente do que a gente já vinha fazendo, né? Eu diria que ele é mais sofrido pela incerteza que a gente está passando, né? Então, essa doença que é nova, ela tem 7 meses de vida, né? Já fez um estrago grande. Então, o nosso trabalho ele continua sendo o mesmo, porque a teoria da psicologia não muda, né? Então, o que está diferente? Está diferente a quantidade de pessoas que a gente tem atendido, né? E o sofrimento maior por conta dessa incerteza e que nos ameaça a vida, né? Então, eu tenho um consultório eu comecei assim que eu me formei, eu fazia supervisão e estava acabando a Sociedade de Rocha, o último ano, que na verdade eu fiz 4 anos, né? Com 3 você já pode pegar o seu certificado na Sociedade de Rocha, mas eu fiz o 4º ano porque eu queria fazer um trabalho aí aplicando rocha em pacientes
portadores de doença mental, que era, na realidade, um trabalho feito, hoje é Unifesp, né? Na minha época não tinha esse nome, mas era o Hospital São Paulo. Então, eu estava querendo terminar um trabalho que eu tinha começado, então eu fiz os 4 anos da sociedade. Então, assim, da vida profissional é um pouco isso, é o consultório, que assim que eu me formei, eu já comecei. Na sequência, em 80, a faculdade FMU, não é que ela me chamou, ela fez um contato com a sociedade, eu tive interesse, passei por um processo seletivo, infelizmente foi satisfatório. Em 1981, prestei o hospital e estou nele até hoje. Então, eu tenho aí uma história de meio que fincar a raiz, né, Patrícia, nos lugares em que eu vou passando. Mas, assim, estou bastante feliz e torço muito para que os alunos, né, assim que formados, consigam aí uma inserção no mercado, porque isso dá isso que é importante, isso dá um up para todos nós que estudamos, né? E caminhando aí pela vida profissional, acabei fazendo meu mestrado, né? E um pouco depois o doutorado, né? O meu mestrado foi com Rocha, né? Com pacientes diabéticos, e aí eu já estava no servidor, já estava aqui, então eu aproveitei a amostra, né, os pacientes que quiseram participar foram pacientes daí do servidor. E o doutorado foi feito aí também no Hospital do Servidor, com os pacientes com dores, então eu usei o HTP, né, o teste E projetivo quais eram HTP. os temas do mestrado e doutorado? O que exatamente você estava pesquisando? Olha, no mestrado, os aspectos psíquicos do paciente diabético. E no doutorado, psicodiagnóstico, a compreensão psíquica a compreensão psíquica dos pacientes portadores de dor lombar. Por que eu acabei enveredando por esse tema, né? Eu defendi meu doutorado em 2003. E aí, em 2000, final da década de 90, lá por 1998, nós tivemos uma reunião no hospital, eu já era diretora da psicologia do hospital, e eles chamaram os diretores da neuroclínica, da psiquiatria, e chamaram a mim, enquanto diretora da psicologia, para uma reunião. E nós fomos, e a gente não sabia a pauta. Quando nós chegamos, foi uma reunião feita, inclusive, dentro da diretoria do hospital. A diretora mostra lá um gráfico de muita cirurgia de coluna por conta de hérnia de disco. E aí, o que a gente viu ali, né? Um paciente operava num ano, no ano seguinte ele voltava e operava de novo. Tudo bem, a hérnia de disco, ela cresce, né? E como cada paciente tem a sua singularidade, né? Cada organismo responde também diferente. Então, quando você faz uma cirurgia de hérnia de disco, você tem que tomar alguns cuidados, né? Então, é importante fazer exercício, principalmente hidroginástica, fisioterapia, tomar conta do seu peso, né? Quer dizer, que são medidas para evitar que a hérnia de disco volte. O que acontecia? Alguns pacientes superavam e não melhoravam da dor. Então, eles voltavam pedindo insistentemente uma nova cirurgia para acabar com a dor. Os médicos faziam as avaliações, os exames de imagem, e eles até viam que estava ali, tinha voltado, mas não era um tamanho significativo para operar. Só que tem que, assim, era uma pressão, que a dor era insuportável e que tinha que operar, que eles acabavam operando de novo. Então, a gente já estabeleceu ali um critério. Se o paciente que fosse fazer cirurgia de coluna por conta de hérnia de disco,
ele faria primeiro uma avaliação psicológica. Então, como é que estava funcionando? O paciente passava na neuroclínica, e por quê? Porque ele tinha dor nas costas. Aí eles iam fazer os exames, constatavam hernia de disco, mas ainda num tamanho pequeno, sem necessidade de cirurgia. Mas a dor era insuportável. A questão era essa dor insuportável que, para os médicos, não justificava uma dor tão intensa para um tamanho ainda pequeno. E aí, em função disso, nós entramos da psicologia para fazermos a avaliação. Qual era o instrumento que a gente usava? Nós usamos entrevistas psicológicas com esses pacientes e a aplicação do HTP. Bom, aí nós fomos trabalhando. E aí eu fui me encantando com os resultados, porque a gente acabava constatando, né? Muito luto não elaborado, causando essa dor, situações de abandono em épocas do começo de vida, então, infância, adolescência, situações de abuso, né? Então, situações que esses pacientes viveram e que não tiveram a menor condição de elaborar, né? Tinham uma participação importante na potencializada da dor. Ninguém está dizendo que a dor não existia, ela estava aí, mas ela poderia ser tratada com fisioterapia, com medicação, porque o que os pacientes queriam era a cirurgia. Foi muito bom, foi o resultado que eu acabei constatando, era o que a gente estava constatando na clínica, né? Casos de perdas de pai, mãe, e esse luto muito difícil de ser elaborado, situações de abandono, ou por perda de um do casal parental, e aí a prole ficou largada, né? Um parente cuidou, o outro não quis, então a pessoa fica parecendo uma peteca, né? Ela vai pulando de família em família. Então essas foram as constatações. Minha tese está online no portal da USP, quem quiser. Eu vou querer ler. É o que nós chamamos de psicossomática, certo? Isso, é isso mesmo. É uma potencialização emocional por conta de alguma situação não resolvida e que precisa ser elaborada. A dor está aí, a dor existe, né? Mas ela está num nível que não deveria ser tão alto, essa dor, não deveria ser tão intensa. Então, essa intensidade é que a gente entende que está somada a uma questão psicológica. E esses pacientes, eles eram encaminhados para Sim, eles terapia? eram. Sim, era o que mais a gente fazia. Nós fazíamos avaliação e aí eles já seguiam com o processo psicoterápico. A maioria aceitava, né? E nós pudemos fazer um segmento bem interessante na maioria dos pacientes. Alguns começavam e não davam seguimento, mas felizmente o percentual que aderiu à psicoterapia, que concluiu esse processo, a gente trabalha com psicoterapia breve aqui no hospital, foi muito bom. Foram pacientes acompanhados, Patrícia, por um ano e 3 meses. Eu estou te falando de uma época 2000 até 2005, 2006. E aí o que foi acontecendo? O número de cirurgias de hérnia de disco entrou dentro daquilo que era chamado natural, ou seja, um percentual baixo, não era uma coisa absurda como estava acontecendo. Entendeu? Então foi muito bom. Então, assim, faculdade, fiz a graduação, aí depois fiz o mestrado, aí fiz o doutorado. Quando eu fiz o doutorado, eu já estava trabalhando na FMU. Também, quando eu fiz o mestrado, também já estava na faculdade. E eu também dei aula em outras faculdades, né? Eu dei aula durante 4 anos na Faculdade Objetivo, uns 7, 8 anos na São Marcos,
E a FMU sempre junta, a FMU sempre ali, né? No Grande ABC também dei aula, eu já dei aula em muitas faculdades. Acabei optando pela FMU por várias razões. Primeiro, porque assim, eu me identifiquei mais, acho que, com o currículo da faculdade, e é claro que o acolhimento, né, é muito importante. E eu sempre tive aqui na faculdade uma porta aberta, né, para conversar, né? Conversar sobre parcerias, conversar sobre projetos, né, a serem desenvolvidos no hospital. Então, assim, então isso foi me encantando, e é claro que os anos vão passando, né? A gente já não tem mais 20 anos, né? Você tem uma Então, rotina bem, bem cheia, né? Hospital, a tem, faculdade, a clínica. é. Então, precisei fazer algumas opções, né? Porque também vida pessoal a gente tem, né? E aí acabei ficando só com a faculdade e estou muito feliz. Eu preciso falar, estava comentando contigo, né? Eu tenho uma trajetória na FMU, comecei em 1980 e aí eu fui até 2018. Aí em 2018 fui demitida e a questão da demissão já era esperada, né? E por conta de muitos anos de casa, isso uma hora ou outra acaba acontecendo em qualquer mundo corporativo, eu imagino que seja assim. Mas para minha felicidade, em junho de 2019, ano passado, a faculdade me chamou de volta. Eu falei, nossa, que felicidade. Eu voltei aí super feliz e estou muito grata à Fernanda, que me chamou de volta, e estou aí dentro com muita alegria. Então, assim, a minha trajetória na psicologia, ela vem de muito tempo, porque eu tenho muito tempo de formada, né? Mas, assim, eu espero poder contribuir aí com vocês para uma noção do que é o mercado, né? O nosso mercado hoje, ele é um mercado muito competitivo, né? Então, o que eu sempre converso com os alunos é assim, trabalhem em prol de melhorar o currículo. Então, se você tem o seu trabalho, ótimo, permaneça nele, não importa que você não esteja na área por enquanto. É natural. Eu mesma, enquanto eu estudava, era aluna, eu fazia tradução. Então, porque não dava para ficar sem ter um ganho, né? E quando eu me formei, eu ainda continuei fazendo esse trabalho, porque não tinha nada, não traduzia nada ligado à psicologia. Nada. Eram outros assuntos, mas Era o que você ajudava. precisava fazer no momento, né? Então, assim, porque às vezes os alunos falam, mas eu não estou na área, eu vou sair. Eu falo, é melhor não sair, não. Continua na área, porque ele vai te dar uma condição, inclusive financeira, né? Para você poder investir na sua profissão. Uhum. Então, enquanto não chega aí um trabalho dentro da área, vai fortalecendo o currículo com simpósios, com congressos, né? Hoje a gente está remotamente, mas tem muito recurso, né? Tem muito curso, são muitas as lives, são todas boas, né? Isso tudo vai te trazendo experiência e você vai documentando o seu currículo. Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta. Sempre que a gente fala em hospital, a gente ouve, eu estou falando como aluna que não tem experiência na Uhum, área, né? A gente uhum, sempre ouve falar que é um desafio o hospital para o psicólogo, porque ele não é valorizado dentro do hospital e tudo mais. E esse relato que você trouxe é justamente o contrário, né? A diretoria do hospital chamou para falar, olha, a gente está identificando um problema aqui que a gente vê que é psicológico, né? uhum. Então, com toda essa experiência que você tem em hospital, qual é a tua visão da área, do espaço que o psicólogo tem dentro do hospital? Olha, eu
estou aqui desde 1981, né, no servidor. Eu não tenho relato de nada ao contrário de uma grande aceitação, né? Por quê? Quando você entra, enquanto psicólogo, numa instituição, você dá voz ao psíquico. E isso, só quem sabe somos nós. O enfermeiro não sabe, o médico não sabe, a fono, a TO, a físio, não sabem. Então, quando você senta à mesa de uma reunião clínica para discutir o caso, e você começa a falar, você traz ali para aquela equipe um assunto que eles sabem que tem. É claro, é um problema psicológico, né? Mas eles não sabem como é que isso se articula, né? Então, por exemplo, você senta à mesa, até o que eu vou falar agora, eu falei na semana de psicanálise do ano passado. A gente teve um caso no hospital, só para você ter uma ideia, de uma senhora com câncer de língua, que todo mundo diz que é um tumor muito raro. E foi comprovado que tinha a ver com cigarro. Conversaram com ela antes da cirurgia, né, que aquilo tudo que ela estava vivendo tinha a ver com cigarro, era fundamental que ela parasse de fumar. Bom, ela foi para a cirurgia, fez a cirurgia, né, recuperação ótima. Então, ela operou, veio para o quarto, dormiu no quarto. De manhã cedo, né, amanhecendo o dia, o médico passou. Cadê a paciente? Não estava no quarto, não estava no leito. A companheira dela de leito, uma outra paciente, diz assim: ela está fumando no banheiro. Foi um horror. O médico ficou bravo, brigou, fez e aconteceu. E aí eles pediram interconsulta da psicologia. E na época a gente tinha aprimorando no hospital. Nós tivemos aprimorando no hospital até 2018. Depois o governador cortou o aprimoramento até segunda ordem. Então ele tá parado. Infelizmente, porque Infelizmente. nos faz muita falta. Eram 8 aprimorandos, né? 4 em psicologia clínica que atendiam no ambulatório e 4 em psicologia hospitalar que atendiam nas enfermarias. Então, foi uma aprimoranda que, inclusive, eu supervisionei esse caso para atender essa senhora. Quando chegou lá, o maço de cigarro estava na cabeceira dela. Quando a aprimoranda entrou, ela falou: eu estou super mal, já sei até porque que você está aqui, porque eu fiz bobagem, o médico está bravo comigo, eu gosto tanto dele, mas ela pegou o maço e falou: isso aqui é o meu companheiro. Bom, você não vai falar numa reunião clínica com outros profissionais, porque esse material é material sigiloso, é a fala dela. Então, você não nem põe no prontuário, mas você analisa isso. Então, não dá para você falar para uma pessoa, porque assim, todo mundo falava para ela parar de fumar. Entrava no quarto já falando que ela tinha que parar de fumar. E aí nós fomos entendendo qual era o lugar que o cigarro ocupava na vida dela. Então, esse lugar era um lugar super importante. Era, na verdade, o único laço afetivo que essa paciente, de certa forma, conseguiu manter. Ela foi perdendo familiares, filha única, ela perdeu os pais, depois ela perdeu uma tia, um casamento que não deu certo. Então ela era, de fato, uma pessoa completamente sozinha no mundo. E ela fez uma ligação aí com esse cigarro, algo incrível, né? Então você senta à mesa de reunião e diz assim: olha, é o seguinte, vocês pediram psicologia, nós viemos aqui atender, e o que a gente tem a dizer é o seguinte: o cigarro ocupa para essa senhora um lugar de porto seguro,
Então é melhor não pedir para ela parar de fumar assim como vocês estão fazendo. Vocês precisam fazer uma parceria com a gente da psicologia. Primeira coisa, parar de pedir para ela parar de fumar. Porque isso pode levá-la a uma vivência de solidão tão grande que quem pode acabar com ela não é o câncer, mas é essa questão depressiva podendo levá-la até a uma ação suicida. Então, a partir de hoje, ninguém fala para ela parar de fumar. E nos dê tempo de trabalhar com ela esse lugar que certamente nós vamos colocar outro habitante nesse lugar, que não é o cigarro. Então, assim, geralmente essas reuniões são semanais, né? E quem está atendendo os pacientes são convidados a participar. Então, a Aprimoranda foi, participou, e é um momento que a gente tem de conversa com os médicos, com as enfermeiras, com a equipe ali do andar. No caso, ela estava na ONCO. Então, a gente se reuniu com a equipe da ONCO, né? E foi muito bom, ninguém mais falava nada de cigarro. Não assim, que os riscos eram iminentes, estava claro. Mas a conduta imperativa do não era a repetição da finitude daqueles que ela perdeu. A finitude é soberana. Se você diz não fuma, você tem uma atitude semelhante à finitude para um paciente que não está preparado. Então, assim, esse tipo de reunião eu sempre tive aqui no servidor. No começo era muito difícil para mim. Meu primeiro paciente, para você ter uma ideia, era um paciente Down. Era uma criança de 6 anos, Down. Na época, a gente tinha muitas clínicas conveniadas ao hospital. Todas particulares, o hospital pagava tudo. Ainda temos, e o hospital paga, mas não são mais naquele número que a gente tinha antes. Por conta das finanças ficarem difíceis, foram cortando as clínicas de convênio. A gente hoje tem bem menos, mas ainda temos. E na época, a gente tinha que escolher qual a clínica que a gente encaminhava a criança. E eu queria encaminhar esse paciente para uma determinada clínica, porque era um paciente Down, mas ele era um Down com um potencial cognitivo diferenciado. Então, ele ia se beneficiar muito dessa clínica, ele ia se beneficiar da clínica A. E os neurologistas queriam encaminhá-lo para a clínica B. Não, foi a primeira reunião que eu tive. Então, nós nos sentamos, é uma reunião clínica, né? E eu fui explicando por que valeria a pena colocar esse paciente na clínica A. Quando você tem bons argumentos e quando você está sempre aliançado com a ciência, é muito difícil você não ser aceito. Porque quando você senta para discutir um caso, você senta e discute com propriedade, né? Porque você estudou o caso, porque você fez supervisão. Quando eu entrei no hospital, eu fiz muita supervisão dos casos que eu atendi. Assim como eu também sempre fiz dos casos que eu atendo no consultório. E vou te dizer, até hoje, não é toda semana, não é todo mês, não é mesmo, né? Mas eu tenho pessoas, psicólogas, que têm mais tempo de formada do que eu peço uma opinião, que eu discuto o caso, até hoje, com a frequência baixa, né? Porque a experiência, o estudo, vai te dando uma condição aí de resolver a clínica, né? Mais um caso ou outro, uma opinião aqui, eu me sinto muito à vontade de falar e agradecida por ter profissionais que tenham mais experiência do que eu e que possam me auxiliar. Então, essa é a nossa trajetória, né? Sempre ter um supervisor. No começo, a gente precisa desse profissional, do supervisor com frequência, né? Conforme você vai caminhando na clínica,
As supervisões podem espaçar, mas eu não abro mão da minha, não. De vez E em quando eu corro lá. Oi? a sua escolha de abordagem é a psicanálise. A psicanálise, eu estudei muito Freud, que é um autor que eu ainda leio muito, né? Mas o autor que eu me embaso para atender, para escrever, é o Freud. Freud. Que eu sigo aí a risca os preceitos dele. E você descobriu que era Freud já logo no começo da faculdade? Eu tive um professor que eu gostava muito, ele já é falecido. Aliás, a maioria dos meus professores, quase todos já são falecidos. No final do ano passado, perdi mais um. E esse professor, ele, psicanalista, eu estava passando para o quarto ano da faculdade, né? E na minha época, o quinto ano, ele era integral. Então, você não dava nem para trabalhar, a não ser fazer tradução, né? Que aí você faz o horário da noite. Né? E então você tinha ali os estágios, até hoje a faculdade também tem, né? Hoje a FMU tem. Você tem os estágios obrigatórios, né? E os estágios optativos você podia fazer quantos você quisesse, desde que você desse conta, você podia fazer. Porque era integral, né? Então você ficava de segunda a sexta, o dia inteiro, segunda a sexta, e sábado era, se você quisesse, você podia atender o sábado. Então, você ficava o dia inteiro na faculdade, então não falta coisa para fazer, né? Era um mergulho realmente na É, psicologia, né? E aí eu fiz estágio regular com ele, né? Atendimento ao paciente de psicoterapia pela abordagem de psicanálise, e eu fiz 2 estágios optativos com ele. Atendimento de casal, e eu fiz um estágio específico com pacientes que tentaram suicídio. Então, quando eu fiz essa escolha por esse supervisor, eu tive aula com ele no quarto ano todo, e aí no quinto ano é que você tem só estágio e 2 matérias, na época eram 2 matérias teóricas. Uma era a psicanálise, que era ele que dava. E aí eu falei, não, a abordagem que eu quero é essa mesmo. E aí quando eu passei para o quinto ano e eu podia fazer os estágios optativos, eu fiz 2 estágios optativos com ele. E eu queria também fazer um outro que era o atendimento infantil, só que não tinha mais vaga. Então eu não pude fazer, mas eu fiz os regulares e fiz 2 com ele. Foi muito bom. Então, assim, você se identifica com o professor, você se identifica com a teoria que ele ministra, né? E isso é muito bom para te ajudar a definir a abordagem teórica, que é fundamental para você poder trabalhar, né? Define a abordagem teórica, você tem ali os pressupostos de atendimento que te dá muita segurança para você seguir aí na sua vida clínica. Né? Porque a clínica, como hospital, como fórum, como a escola, né, tem aí seus meandros que por vezes são complexos. Né? Você se depara com situações clínicas, né, que para você resolver, você precisa fazer um relatório, precisa fazer um documento muito aliançado com a teoria. Então, é importante que você tenha aí uma definição bem clara da abordagem que você quer para você poder estudar na sua profundidade essa abordagem. Uhum. Os outros Qualquer abordagem é psicólogos, boa. desculpa, os outros Sim. psicólogos que trabalham com você no hospital, todos eles são psicanálise ou tem muitas abordagens distintas? Não, tem distinta, porque quando você abre concurso, você não abre concurso para psicanalíticos, né? Você abre concurso para psicólogo, né?
Então, assim, eu já tive, hoje, eu vou pegar hoje, né? Hoje eu tenho, dentro da abordagem psicanalítica, eu sou dentro da teoria do Freud. Eu tenho duas que são winnicottianas, mas é dentro da psicanálise, né? Depois, o que eu vou ter, assim, psicodramatista, eu já tive, a Milene acabou indo embora, por sinal, aluna da FMU. Ela se formou aí, prestou o concurso, trabalhou comigo, mas por questões pessoais acabou indo embora. Ela era psicodramatista. Hoje eu tenho 13 psicólogos. Eu diria assim, a metade do meu quadro é formada por psicanalíticos, por profissionais que têm como teoria a psicanálise. Maioria Freud, duas winnicottianas. E os demais colegas são fenomenológicos e tem um Gestalt, um que trabalha com a abordagem da Gestalt, dois existenciais, isso, e acho que um da abordagem, acho que tem um cognitivo comportamental. Então, assim, eu tenho um quadro diversificado. Eu já tive um momento de um quadro onde era mais psicanálise que imperava, tá? Mas como é concurso, então as portas estão sempre abertas. O que eu sempre falo para o pessoal que chega, né? Eu sempre parabenizo pela conquista, porque passar num concurso não costuma ser fácil, né? Muita concorrência. Né? E a primeira pergunta que eu faço é qual é a sua abordagem teórica? E é muito bem-vinda, porque quando você tem a definição da sua abordagem teórica, você sabe trabalhar em qualquer lugar que você põe o pé. Porque é a teoria que vai te dar a técnica. Entendeu? Então, você não tem teoria sem técnica e você não tem técnica sem teoria. Então, por isso que a disciplina, teorias e técnicas, é super importante. Foi uma matéria que eu também já ministrei meados da década de 80. Foi de 1987 até 1991. Foram 4 anos em que eu acabei dando essa disciplina. É super importante, porque é dessa disciplina, associada também com o interesse que você tem, com afinidade com o professor, essa questão de você ter empatia com o professor é muito importante, sabe? Porque se você se aproxima mais dele, você pede referência teórica, ele vai te passando, você vai lendo quando dá tempo, porque às vezes vocês têm muita coisa para ler no dia a dia aí, às vezes não dá, mas quando tem um tempinho, já tem aí uma indicação, então isso vai delineando a tua escolha pela abordagem, entendeu? Uhum. Então, E que orientações você tem para os alunos que querem ir para hospitalar? Algum curso de especialização específico? Alguma coisa? eu vou te dizer, eu venho de uma formação tradicional, né? Você veja, quando abre concurso aqui, o que a gente pede são 2 anos de experiência. Mas não é uma exigência que você tenha especialização em hospitalar. Eu nunca exigi isso. E o que eu peço é que tenha prática, pelo menos 2 anos dentro de uma instituição hospitalar. Né? Meu último concurso agora, o governador autorizou 4 psicólogos para mim. E chegaram. Então, assim,
todas passaram por hospital. Pérola Byton, por exemplo, um hospital na Zona Leste, não sei o nome, mas enfim, todas tiveram experiência dentro do hospital. Então, assim, porque a teoria é a mesma. A teoria não muda. Entendeu? Então, você sabendo bem a teoria, você vai exercer a técnica em qualquer lugar que você coloque o pé. Né? Claro que você vai entender enfermaria e tem toda a questão do setting. Né? Mas se você souber o que é um setting, você põe o pé em qualquer lugar que você vai fazer o setting ali. Entendeu? E não vai. Você vai trabalhar com isso de uma forma muito espontânea, muito natural. É a enfermeira que interrompe, é o paciente do lado que está passando mal, e aí ele pede para você chamar a enfermeira. Isso tudo, quem trabalha dentro de um contexto hospitalar, sobretudo em enfermaria, sabe que isso acontece. Mas você tem todo um manejo para isso, entendeu? E qual é o manejo? Né? Eu acho que tem que ser flexibilidade, porque é entender que você está ali num contexto onde a prioridade é do corpo físico, você está ali dentro de uma enfermaria. Então, se o paciente passa mal, se ele tem uma descompensada, há muitos anos atrás, Patrícia, quando eu entrei no hospital, eu era bem mais nova. Eu estava atendendo uma paciente e ela espirrou e ela quebrou o fêmur, o que se chama fratura patológica por conta de um câncer. Ela começou a gritar de dor. E eu não entendi muito, porque estávamos conversando, ela espirrou e começou a gritar. Eu imediatamente chamei a enfermeira, o pessoal correu, já levou tudo para a cirurgia, foi operada. E aí depois, né, o que está acontecendo aí, a equipe explicou que os ossos estavam fracos, então ela teve uma fratura patológica. Então Uau. isso não é todo Imagino que dia que acontece. essa experiência no hospital te dá muito mais conhecimento além da psicologia, né? Você acaba aprendendo muitas outras coisas que não tem a ver com a psico, mas que fazem parte daquele ambiente do hospital. Sim, claro, sem dúvida. E assim, cada um faz o seu, né? Cada um tem o seu domínio. E quando você senta para discutir, você escuta um colega falar, um colega médico explicar a patologia do paciente, a fono, né? Quando você está num processo de reabilitação, agora com o Covid, né? O pessoal que se recupera dele, que sai da UTI e vai para o quarto, eles saem muito debilitados, né? Então, eles precisam de uma reabilitação. Não são todos, mas alguns pacientes precisam, né? Então, é a fono que fica ali fazendo todo um trabalho de reabilitação com ele, é o pessoal da fisioterapia, e é claro que a gente entra também para fazer o atendimento a esse paciente. E aí tem a reunião, né? E aí você escuta os colegas falarem, é muito rico, você aprende, você tem razão, você aprende muito, muito mesmo. Sabe, é uma E aula a cada reunião. Mas você também ensina muito, né? Nós da psicologia também ensinamos muito para os colegas sobre as questões mentais, né? É uma uhum. troca bem equilibrada, viu? Bem gratificante. E conforme eu estava ouvindo o teu relato, eu fiquei imaginando quantos alunos, quantos estagiários passaram por você, quantas pessoas, Nossa, quantos psicólogos você já ajudou a formar, né? com muito Imagino que orgulho, muitos né? deles tenham adquirido a paixão pela hospitalar, por influência sua, por te ver, por ver seu trabalho. Olha, eu tive, né? Porque infelizmente agora a gente não tem mais, né? Muitos aprimorandos que foram meus alunos na FMU e que prestaram concurso e que trabalharam comigo muitos anos. Eu tenho, inclusive, hoje eu tenho
duas psicólogas que foram alunas da faculdade, década de 90, 95, 97, que trabalham comigo hoje. Fizeram aprimoramento comigo e hoje trabalham comigo. Então, assim, eu espero que eu possa ter influenciado e uma influência boa, né? Com certeza. E eu tenho muito orgulho dos meus alunos, e, sobretudo quando eu posso acompanhar, né? Quando eu os vejo prestando a prova do aprimoramento, eu fico numa felicidade imensa. Entendeu? E eu sempre falo, não vou participar do processo seletivo dinâmica de grupo, né? Para não ter viés. Então, não entro, tem aluno aí prestando, então não faço parte dessa dinâmica. Mas eu torço muito para que eles tenham muito sucesso aí. E um outro comentário é, eu tenho conversado com alguns professores que alguns se identificam mais com a psicologia e outros mais com a docência. Então, por exemplo, eu sou professor, mas eu sou psicólogo, e outro eu sou psicólogo, mas eu dou aula. E em você eu vejo que isso está muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Não dá para dizer, não, você é as duas coisas ao mesmo tempo e parece que na mesma intensidade. Eu vou te dizer, eu quando saí da faculdade, quando eu fui demitida, né, fiquei muito triste. Ai, meu Deus, faltou aí um pedaço. Né? Eu gosto muito da docência. Eu adoro a docência, mas eu também adoro a clínica. E quando eu assumi, em 2013, a diretoria do hospital, da psicologia do hospital, eu não tive mais muita condição de atender, porque você tem toda uma demanda burocrática que você tem que dar conta, né? Com prazos, com assessoria dos colegas ali que estão com você, né? Mas eu nunca abri mão de dar supervisão no aprimoramento. Eu falei, não, eu não posso abrir mão disso, não. Porque te aproxima da docência, né? Porque conforme você vai supervisionando um caso, você fala, olha, lê esse texto, a gente discute, né? Então, o aprimoramento, ele traz eu acho que esse abraço, é assim que eu vejo a docência, sabe? Eu posso abraçar os alunos, mas eu tenho certeza que vocês nos abraçam muito mais. Pela juventude, pelo interesse em saber, pelos projetos. É assim, eu fico encantada com a tecnologia que vocês sabem e que vocês ensinam, assim, nos ensinam com muita generosidade, com muita paciência, sabe? Aprendi muito com os meus alunos sobre essa questão tecnológica e de usar o Meeting, de usar o Zoom, não sabia nada disso, né? Então fui aprendendo. Então, assim, eu fiquei aí esse 1 ano e meio, e aí quando chegou a notícia de que o aprimoramento havia sido cortado, eu falei, ai, não acredito que agora eu não vou ter mais esse gosto aí, né? Mas aí, no meados de 2019, a faculdade chamou. Mas você percebeu muito bem, eu acho que são as minhas duas pernas, entendeu? Para que eu possa caminhar legal aí, eu acho que eu tenho que ter a clínica e eu tenho que ter a docência. Eu gosto muito das duas. Acredito que uma complementa a outra, sabe? E assim, a gente precisa sempre ter uma motivação para estudar. E o que nos dá, se você é pesquisadora, né, você vai estudar por conta da pesquisa aí. Mas se você envereda pela parte clínica, você não é pesquisadora, mas você quer a mão na massa, você quer atender, independente de faixa etária e tal, é incrível como essa tua inclusão na clínica e o atendimento diário desperta em você um gosto, uma necessidade, uma motivação para você estudar, sabe? Então você se atualiza, você se recicla, sabe? É um livro que saiu agora, que é interessante. A base desse livro novo, ele vai estar nos clássicos. Você pega qualquer tese, a minha inclusive, qualquer tese de mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo mundo vai citar os clássicos.
e os contemporâneos, que foram autores que pegaram um ponto de uma determinada questão clínica, por exemplo, sigilo, estou dando um exemplo, sigilo, setting, interpretação, o que é isso, e desenvolve isso vira tese, isso vira uma dissertação. Né? Porque quando você vai ver, a base foi a clínica mesmo. Quando eu falo clínica, é o atendimento, entendeu? Que motiva e que te dá um olhar, assim, acho que mais... Sabe aquele sabor na comida que você diz, nossa, coisa boa que tem aqui que eu não identifico, mas tá bom, né? É essa troca com o paciente, é a prática mesmo, né? Que te dá faz o olho brilhar. O meu, Legal. pelo menos, brilha. E tem algum livro, então, que você gostaria de indicar para os alunos? Que seja contemporâneo, né, da psicologia hospitalar? Olha, acabou de sair um livro ano passado, chama Psicologia da Saúde, o organizador, professor Avelino, é da USP. Ele fez aí um trabalho super bom, ele convidou pessoas de hospitais, de instituições, e todo mundo colaborou, escreveu textos. Inclusive, eu tenho nesse livro 3 capítulos que eu vou falar sobre a questão hospitalar, né? Esse saiu ano passado, ele foi lançado no meio do ano passado, num congresso de psicologia hospitalar na Bahia. E depois ele foi lançado aqui em outubro, né? Final de outubro, começo de novembro. Então, é um livro bem atual. Mas, com relação à área hospitalar, você tem os livros da professora Belkis, que são livros muito bons, são livros que eles te dão uma super informação sobre como estar no hospital, sabe? Princípios para a psicologia hospitalar, por exemplo, dela, é um livro que te dá um norte, sabe? Que te dá uma... eu acho que você consegue ter uma boa visão do que é um hospital, né? Legal. Tem muita bibliografia boa aí, sobretudo com crianças, né? Você atender criança no hospital, tem uma bibliografia bem boa, sim. Tá ótimo. Mas o básico é definição de abordagem teórica, isso é que importa. E tem algo mais que você gostaria de compartilhar que eu não tenha perguntado? Não, eu acho que você foi ótima. Foi uma ótima entrevistadora, acho que você abordou tudo. E eu fiquei muito contente com o convite. Te agradeço mais uma vez, espero poder ter contribuído. Com certeza, sim. E eu ficaria horas te ouvindo, horas, porque é tão gostoso, você tem uma forma de falar, assim, fala com profundidade, mas fala de um jeito tão gostoso. Que bom saber. Obrigada pelo retorno. Bom, então eu te agradeço mais uma vez, e eu tenho certeza que os alunos vão ficar muito felizes, e muitos vão escolher a psicologia hospitalar por influência sua. Beijo para vocês. Obrigada a você, Patrícia. Tudo de bom, muito prazer, viu? Prazer foi meu. Tchau. Tchau. Pessoal, o link para a tese da professora Kátia está na descrição desse vídeo. Vale a pena conferir. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.